Boa noite, gente. Muito bom estar com vocês. É muito bom esse domingo iniciar a nossa série A Cura e eu tenho certeza que vai falar muito ao seu coração. É um dia especial para nós, por esse lançamento. Nós temos a intenção no nosso coração de falar sobre o Evangelho e que esta mensagem mude o seu coração, mude a sua vida. E falar sobre esse tema para nós é muito importante. Nós vivemos em dias muito difíceis e eu quero muito que você ouça, preste atenção nisso e isso entre no seu coração. Antes de eu ler o texto bíblico, eu quero convidar você para orar comigo, para que Deus fale poderosamente ao seu coração. Feche seus olhos, onde você estiver, vamos orar. Obrigado, Senhor, por este momento de mensagem, de palavra, momento de gratidão que nós temos ao Senhor por tudo que o Senhor tem dado e feito a nós. Nós sabemos que estamos em momentos difíceis e eu peço em nome de Jesus que a Tua palavra, a Tua mensagem fale ao nosso coração. Que seja uma mensagem realmente impactante para nós e que possa mudar a nossa postura, a nossa maneira de ver a vida e que possamos ser curados, Deus, em nome de Jesus. Amém. Essa nossa série tem a intenção de trazer a você clareza sobre a cura. Então tem um texto bíblico muito interessante, eu quero te convidar a ler comigo Marcos, capítulo 5, versículo de 24 a 34, nós vamos ler. Esse texto é uma sequência de textos que diz que Jesus então chegou de Gadara e quando ele chega ele é surpreendido, por um homem implorando a Jesus que ele fosse em direção à casa dele para curar a filha dele. Esse homem era Jairo. Então Jesus, quando então se dirige à casa de Jairo, ele é interrompido por uma mulher e o texto começa exatamente assim. Jesus foi com ele então com Jairo e todo o povo o seguiu apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou e ela sentiu seu corpo que tinha sido curado dessa enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram, veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou, vá em paz, seu sofrimento acabou. Amém. Até aqui nós vamos ler. É fato que você deve conhecer alguém que sofre de uma enfermidade há algum tempo. É fato que talvez na sua vida possa ter alguém enfermo nesse momento. Nós vivemos um grande dilema no mundo todo, com medo da Covid-19 e tanta dificuldade que tem causado para a gente essa enfermidade. Uma enfermidade que tem nos feito prisioneiros, tem colocado pessoas em pânico, tem colocado a economia totalmente do avesso. E isso tem causado muito apavoramento na vida das pessoas. E eu quero te dizer sobre esse texto, o que essa nossa proposta da série A Cura vai fazer na sua vida. Primeiro que o texto é muito claro em dizer da presença de Jesus em meio à dificuldade das pessoas. Mas eu quero trazer algo para você pensar comigo nessa noite. Essa história conta a história de uma mulher que interferiu na ida de Jesus para a cura de uma menina, que nós vamos falar da cura dela numa próxima série, em breve. E quando essa mulher interfere na ida de Jesus até essa casa para curar a menina, ela não quer chamar atenção para ela. Ela não pensou duas vezes em estar com Jesus. Talvez sim, ela relutou algumas coisas com ela mesma, porque ela era considerada impura. Tudo o que ela possuía era vergonha, medo. Ela tinha grandes traumas, porque certamente carregar uma enfermidade há 12 anos, sem cura, e ainda gastar tudo o que tem para ficar ainda pior, certamente é muito difícil. Mas é muito pior do que isso. O cenário que está posto à nossa frente é um cenário de abandono. Essa mulher ela é considerada impura
entre os religiosos. A menstruação fazia da mulher então ficar afastada das pessoas, e ela estava afastada por 12 anos. Ela não podia ter filhos, ela não podia ter nenhum tipo de relacionamento com as pessoas. Ela ficava afastada o tempo todo de todos que estavam ao redor dela. Então não era só um sofrimento físico, né, que ela estava sofrendo, mas era um sofrimento emocional também. Ela estava totalmente desamparada. Não tinha ninguém que pudesse cuidar dela. E nesse momento, Jesus passa por ela. Certamente, em algum momento da vida, ela já tinha ouvido falar de Jesus. Certamente, em algum momento da história da vida dela, ela já tinha ouvido falar que Jesus curou alguém que estava com lepra, que Jesus tinha curado alguém que nasceu cego. Ela tinha ouvido falar algo que gerou uma fé no coração dela. E é exatamente sobre isso que eu quero falar para você, sobre essa fé que é gerado no nosso coração. Muitas pessoas têm atitudes que aparentam atitudes de fé, mas no fundo são atitudes de religiosidade. O texto conta pra gente que Jesus caminhava e a multidão apertava. E quando ele para e pergunta, os discípulos reforçam isso, dizendo assim: Jesus, a multidão te aperta e você pergunta quem me tocou? É lógico que todos aqui te tocaram. É lógico que a multidão ergue a mão para relar um pouquinho no Senhor. É lógico que a multidão quer tirar um pedaço da sua roupa. É lógico que essas coisas acontecem e a gente sabe muito bem disso. Mas nesse momento, Jesus sabia que alguém havia tocado de forma diferente nele. E é essa diferença que a gente percebe hoje que acabou não existindo mais entre muitas pessoas. Algumas pessoas começam a observar Jesus e até gostam de estar perto dele. Até querem frequentar uma igreja, até querem ler as escrituras, até querem saber mais dele. Eles descobrem então todas as características de Jesus. Eles parecem que olham para Jesus de longe e sabem que é Jesus. Essa sim é a multidão e nós somos iguais às vezes. A gente olha para as coisas que Jesus está fazendo, para as histórias que Jesus fez e a gente fica surpreso de tanta coisa bonita, interessante, inteligente que Jesus fez. Mas nós não somos capazes de dar um toque de fé em Jesus. Parece estranho o que eu estou te falando, né? Mas é a pura realidade. Nós somos muitas vezes essa multidão que aperta Jesus, que idolatra Jesus, que gosta de ver os feitos de Jesus, mas nós não buscamos a cura do nosso interior, mas nós não buscamos realmente mudar de vida. Por que eu estou te falando isso? Porque essa mulher tomou uma decisão na vida dela, e essa decisão foi uma decisão que ela não voltaria atrás de forma alguma. É uma decisão que para ela foi tomada ali atrás e ela precisava. Ela foi atrás de todas as maneiras e para ela agora só Jesus era na causa dela. Quantas pessoas eu encontro pela rua, nos lugares, que até nos atendimentos que me falam: pastor, agora é só Jesus na minha causa. Mas na verdade ela nunca entregou a causa dela para Jesus. Ela sempre tentou resolver da maneira dela todas as aflições e dores que ela tem. Então Jesus não é tudo na sua causa. Você está colocando Jesus como uma referência para a sua causa, mas você está tentando cuidar dela. Então eu te convido para viajar comigo nesse texto e olhar para coisas interessantes que essa mulher fez e mudar posturas na sua vida que pode ser que dê resultados totalmente diferentes para você. Existe um propósito por trás de tudo isso. Deus, ele permite sim coisas difíceis da nossa vida para a gente poder se aproximar dele. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, a gente percebe que quando o povo caía em idolatria, Deus então permitia que a perseguição apertasse o seu povo. Deus permitia então que situações difíceis caíssem sobre o seu povo. Para quê? Para que o povo então pudesse se render, se arrepender e voltar ao Senhor. E diversas vezes frases como essa do texto: arrependam-se e voltem-se a mim, a gente lê no Antigo Testamento. Mas muitas vezes tudo que a gente quer é só um benefício de Deus. Mas só esse benefício não é possível. E a nossa intenção com essa série é te mostrar que o mundo inteiro está querendo um grande benefício de Deus: a cura. O mundo inteiro está louco atrás de descobrir a cura. Existem diversos cientistas e todos estão precisando nesse momento descobrir a cura. Mas será mesmo que a cura que nós precisamos é da Covid-19? Ou será que a cura que você precisa é a cura dos seus pecados,
dos seus traumas e daquilo que te afasta de Deus. A Covid-19 pode tirar a nossa vida neste momento, mas não pode nos separar de Deus. E tem pessoas que vivem para descobrir a cura, para continuar vivendo neste momento. E o que Deus está fazendo através de Jesus, o que Ele fez, a salvação que Ele propõe, é para que você tenha vida com Ele para sempre, em todo momento. Então, não é que eu sou contra a cura, imagina, eu sou a favor e eu tenho orado por isso. Mas enquanto você depositar no seu coração toda a esperança da sua vida, na cura da Covid-19 ou na cura da sua enfermidade, você vai deixar de desfrutar algo importante que Deus está dando para você. E uma das coisas mais importantes que Deus está dando para você é a oportunidade de conhecê-lo, a oportunidade de estar perto dele, a oportunidade de colocar no seu coração uma fé genuína para que você realmente o conheça. Porque tocar por tocar em Jesus, pessoas e mais pessoas fizeram, mas só essa mulher fez sair poder de Jesus. Sabe por quê? Porque ela sabia com o coração dela que ele era o amado da alma dela, ela precisava dele. Tudo que ela tinha tentado não dava certo. Ela não precisava mais só de uma cura física, mas ela precisava de uma cura espiritual. Ela precisava de um encontro verdadeiro com Deus. E quando a gente não tem esse encontro verdadeiro com Deus, nós somos reféns dos nossos medos, das nossas dificuldades, dos nossos traumas e também das nossas enfermidades. Se a única razão que te faz se aproximar de Jesus for uma dificuldade, talvez você esteja se aproximando dele pelo motivo errado. Assim como essa multidão, que muitos tocaram dele, mas não saiu o poder dele. Porque essa multidão só queria falar que conhecia Jesus, que o via. Essa multidão só queria falar assim, que sabia quem era Jesus. Falava até bem dele. Essa multidão falava assim, olha, eu frequento os lugares que ele está também. Mas ninguém dessa multidão ali, exceto essa mulher, estava realmente interessado naquilo que Jesus podia fazer por ela, de mudar a vida dela totalmente e salvá-la. Você já reparou? Quando a gente observa esse texto, tem uma coisa incrível que está acontecendo. Essa mulher, ela não pediu nada para Jesus. E Jesus não determinou que uma cura saísse dele para alguém naquele momento. Não aconteceu nada disso. Simplesmente, a fé que havia no coração dela fez com que essa mulher caminhasse até Jesus, tocasse no manto dele e fosse curada, sem ele dizer uma palavra. Sem ele ter que tocar nela, sem ele ter que colocar as mãos sobre ela. Sem ele dizer nada, a cura veio para aquela mulher. É exatamente assim com a gente também. Antes mesmo de você pedir a Deus, Deus sabe que você precisa. Antes de você gritar uma necessidade, Deus sabe que você precisa. Deus está atento aos nossos sofrimentos. Deus está atento à nossa dor. Deus está atento a tudo aquilo que a gente está precisando dele. Mas às vezes a gente não percebe. E a volta que a gente dá é uma volta chamada religiosidade. É uma volta que a gente dá a fim de que as pessoas reconheçam que nós somos próximos a Jesus, mas essa proximidade de selfie, que você fica embaixo do palco, Jesus em cima e você tirando, não é isso. Ele quer te chamar de amigo, ele quer estar próximo a você, ele quer que você desenvolva um relacionamento com ele. Aí você pode falar assim, mas o texto não diz que essa mulher desenvolveu um relacionamento com ele. Não, não mesmo, não está explícito. Mas o que está implícito é, para gerar uma fé dessa, essa mulher deve ter chorado noites e noites a Deus, clamando por sua cura. Essa mulher deve ter pedido muito ao Senhor. Ela deve ter debruçado diversas vezes diante de Deus. E isso fez com que ela tivesse um relacionamento profundo com Deus. Ao ponto de falar assim, a sua cura está ali, toque e você vai ser curado. É essa fé que gerou no coração dela. Não foi uma ideia maluca que surgiu na vida dela, mas foi uma ideia que foi alimentada por 12 anos em oração, certamente, em clamor, em temor a Deus. E um temor que ela tinha naquele momento, até mesmo do que as pessoas iam pensar, até mesmo o próprio Jesus ia pensar. Mas ela sabia que aquilo que ela tinha ouvido de Jesus fez de alguma maneira sentido no coração dela e a fez tocar nas vestes dele, para que ela fosse curada. E Jesus não precisou dizer uma palavra. Pode ser assim com a gente também. Eu não quero de maneira errônea
te levar a pensar que você pode hoje tocar nas vestes de Jesus, não é isso. Mas eu quero de maneira sábia te conduzir pelos mesmos caminhos que essa mulher fez. O caminho da oração, o caminho do coração dobrado diante de Deus, o caminho do relacionamento, o caminho então que te faz realmente ter fé, o caminho que te conduz até Jesus no lugar que Ele tem preparado para você, no momento que Ele tem preparado para você. Talvez você tenha achado que você esteja sofrendo há muito tempo, mas você não sabe dizer há quanto tempo. Talvez Deus tenha forjado o seu coração para que essa fé não seja uma fé somente à base de troca, uma fé que você quer ser curada para viver sua vida, mas Deus quer gerar uma fé no seu coração para você ter um relacionamento profundo com Ele, para que a partir do momento que você for curada, Ele possa também ser glorificado na sua vida e por durante todo o tempo Ele ser o Deus da sua vida, o Deus da sua história. Algumas pessoas se esquecem disso e ao longo do tempo começam a ter Deus como alguém fantasioso, como simplesmente uma ilusão, como alguma coisa que a gente precisa crer. Mas o Evangelho é verdadeiro, o Evangelho é a história do resgate de Deus pelos seus filhos. O Evangelho é a história de como Deus está salvando sua criação e de como Deus vai fazer isso de uma maneira única e perfeita. E quando Deus faz isso, Ele está incluindo eu e você nessa história. Você então não pode achar que a sua vida vale a pena só viver para você. Você não pode achar que você tem que viver só aquilo que você quer viver. Porque senão, quando o sofrimento bater a porta, você fica desesperado. Você fica simplesmente apavorado. E você fica com a vida meio sem sentido. Para essa mulher, a vida então não estava fazendo sentido mais. Mas certamente, um sofrimento desse a fez se aproximar de Deus, conhecer Jesus e obter um milagre. O que você precisa hoje? Será que você, se pudesse a oportunidade de ver Jesus passando perto de você, uma multidão o apertando, e você se sentisse assim indigno de estar perto dele, qual seria a sua atitude hoje? Talvez a gente se sinta assim indigno de estar perto de Deus. Talvez a gente se sinta indigno por coisas que nós fizemos, por erros da nossa história, por situações que nós criamos. Mas talvez você se sinta indigno também pelo que fizeram com você. Talvez fizeram algo que você mesmo não se perdoa mais, que você se sente impura, que você se sente impuro. Talvez você ache que Deus não vai te ouvir, Ele não vai te atender, e Ele nem vai te notar se você relar nele. Mas se pudéssemos observar hoje Jesus passando fisicamente perto da gente, uma multidão apertando, qual seria a motivação que você teria para se aproximar dele? Qual seria a motivação, a sua grande motivação para você se aproximar dele, estar com ele e tocar nele, precisando de um milagre? Qual seria a sua grande causa? O que realmente faria você largar tudo na sua vida por apenas um toque de Jesus? Você já pensou nisso? Você deixaria o seu emprego? Você deixaria os seus bens? Você deixaria toda a sua história? Você começaria de novo, se fosse necessário, por um toque de Jesus na sua vida? Observe isso. Essa mulher fez exatamente isso. Essa é a história dela. Ela então observou que estar com Jesus é o que ela mais precisava. Não só porque o Evangelho de Marcos conta pra gente a história em detalhes, dizendo que ela gastou tudo o que tinha e mesmo assim ela ficou pior. Isso é para mostrar pra gente que Jesus é poderoso. Que Jesus é aquele que tem compaixão de nós. E essa compaixão vem de Deus. O Evangelho de Marcos descreve essa história para apontar para a gente que Jesus não precisa nem olhar para você para algo acontecer por você. Basta você ter fé. Eu sempre falo aqui na igreja, fé não é um botão que você aperta para conseguir coisas. Fé é um dom que Deus te dá para crer nele, crer no Filho dele, crer em Jesus. O que fez essa mulher ser curada é o coração dela, crendo em Jesus. Mas você pode falar assim, pastor, mudou a vida dela radicalmente essa cura? Sim, sim.
Mas você precisa observar o que acontece no final do texto. No final do texto, então, quando ela se revela a Jesus, ela então se posiciona diante de Jesus de uma maneira assim muito única. Olha o versículo 33, fala assim: então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e ajoelhou-se diante dele, contou o que havia feito. Ela certamente contou da dificuldade dela, ela falou da história dela. Ela falou assim para ele: eu sofria muito, eu precisava muito de um toque, eu precisava chegar perto do Senhor, porque eu tinha convicção, tinha certeza que fazendo isso, eu seria curada. E certamente Deus colocou uma fé genuína no coração dela, uma fé invejável, uma fé então que precisava realmente ter muito tempo de relacionamento com Deus para ser gerada no coração, para simplesmente um toque em Jesus, todo aquele sofrimento acabasse. E quando ela contou toda essa história em Jesus, Jesus percebeu que nela não havia interesse, nela havia uma genuína necessidade da presença dele na vida dela, do milagre dele na vida dela. Então o versículo 34 fecha para a gente com chave de ouro na palavra de Jesus para a vida dela, que essa palavra de Jesus é a palavra que nós precisamos para a nossa vida também. Ele fala assim: filha, sua fé a curou. Ele poderia ter parado aí e continuar caminhando, mas ele falou algo que é o que realmente mudou a vida dela dali para frente. Ele falou assim para ela: vá em paz, você não vai sofrer mais, você vai ter paz, você vai viver dias de paz, você vai poder ser mãe, você vai poder ter uma família, você vai poder se relacionar com as pessoas, você vai poder ser aceita nos lugares. Vá em paz. E mais, olha o que ele fala: seu sofrimento acabou. Jesus não está falando somente do sofrimento da hemorragia, mas é um sofrimento eterno. Você nunca mais vai sofrer, nem nessa vida e nem na que eu preparei para você, porque a sua fé curou o seu coração. É isso que Jesus espera de nós. É isso que nós temos que ter quando a gente se aproxima de Deus. É o que a gente precisa para nos aproximarmos de Jesus. Não o interesse naquilo que Ele pode dar. Não o interesse simplesmente para que o nosso nome se torne conhecido. Não o interesse por qualquer outra razão. O que a gente precisa é que Ele nos cure eternamente. Para que Ele cure nosso coração, cure a nossa alma, cure-nos da angústia, da dor, do sofrimento deste mundo. Mas é além disso. Jesus não está preocupado somente com a dor e o sofrimento que nós temos nesse mundo, porque Ele falou isso para os seus discípulos. Nesse mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo. Eu estarei com vocês. Se você olhar para os Salmos é um motivo de encorajamento para mim e para você. E você tem que se lembrar disso. No Salmo 23 fala que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque eu sei quem vai estar comigo. Porque eu sei que você, Senhor, estará comigo. E quando a gente olha para isso, nós entendemos que os sofrimentos do mundo servem somente para uma coisa: para nos aproximarmos da salvação que está em Cristo Jesus. Para fazer com que o nosso coração retroceda das nossas vontades, desejos humanos, e a gente se coloque diante de Deus com humildade, com reverência, com mansidão, precisando que a gente dê só um toque nele. Porque Ele mesmo já liberou todo o milagre para a nossa vida. Jesus disse isso para essa mulher: vá em paz. A tua fé te curou. Você está livre desse mal. Essa bênção que Jesus despede essa mulher é especial para mim e para você. Me faz lembrar que todo medo que eu tenho, toda angústia que eu vivo, de qualquer que seja o meu problema, serve para acalmar o meu coração. Precisa então me fazer enxergar Deus e não simplesmente a vida humana. Todo o caos que o mundo está vivendo,
é para que a gente enxergue que a cura está em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando Ele derramou o seu sangue por mim e por você. Quando Ele escolheu obedecer a Deus e obedecendo a Deus, Ele então foi morto, crucificado, mas depois de 3 dias, Ele ressuscitou para mostrar para mim e para você, não só o quanto Ele é poderoso, mas que a morte não o deteve, que a morte não tem a última palavra mais, que quem tem a última palavra é Jesus. E a cura que Ele quer me dar e quer dar a você também, não é só uma cura física, mas é a cura do pecado, daquilo que nos afasta de Deus. Se o sofrimento bateu a sua porta, fala assim: Senhor, chegou o grande dia de eu me aproximar mais do Senhor. Muito obrigado por isso, Deus. Essa deve ser a sua oração. Eu concluo dizendo para você então, que assim como essa mulher se relacionou com Deus, teve sua vida toda de amor, de sofrimento, de angústia, mas teve um momento que Deus encheu o coração dela de fé, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então ela ouviu diversas vezes sobre Deus, ela ouviu sobre Jesus, ela sabia que existia uma forma de mudar a vida dela. Então isso encheu o coração dela de esperança. Deus então a conduziu para Jesus, para que ela pudesse não só ter a cura física, o corpo dela, mas para que ela pudesse ser curada eternamente, para que ela pudesse ter um encontro verdadeiro com Jesus e a cura da alma dela acontecesse naquele instante. A minha oração é para que a cura da sua alma aconteça nesse instante também, para que a cura do seu coração aconteça nesse momento. Ainda que você esteja com uma enfermidade grave, ainda que você esteja desesperançado da medicina e de tudo que está acontecendo, creia que o Senhor é poderoso para te curar, mas Ele não quer só fazer isso. Ele quer conduzir o seu coração em meio ao sofrimento até Ele, para que Ele possa te dar a vida eterna, para que você possa viver de verdade, para que você possa descobrir o que é viver em paz, assim como Jesus disse para essa mulher, para que você possa descobrir a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo dá a cada um de nós, a paz que vai acalmar a sua alma e o seu coração. Eu quero orar com você. Querido Deus, obrigado por esta grande oportunidade de ouvir a Tua palavra e poder alinhar o nosso coração diante daquilo que somente o Senhor pode fazer. Então acalma o nosso coração diante de tanto sofrimento, diante de tanta dificuldade. Conduz o nosso coração, Deus, a um momento de fé genuína. Não uma fé que quer algo em troca somente, mas uma fé que nos conduz a um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Que possamos ter um relacionamento sincero, verdadeiro e único com o Senhor, Deus. E que esse relacionamento possa nos conduzir para a salvação, para a vida eterna. Nos ajude, Senhor, a nos aproximarmos da Tua salvação. Isso não depende de nós, Senhor. Depende somente do Senhor. Não há nada que a gente faça, que a gente consiga, ou que a gente mereça isso. Mas é lógico que tudo que a gente precisa nesse momento é de um toque do Senhor na nossa vida, para que ela se encha de fé, se encha de esperança, para a gente viver como gente salva, como gente que confia no Senhor. Muito obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente.